Olá, irmã Anda com você. Amém. Estamos juntos no nosso encontro semanal. Coisa boa, poderosa, muito bom. Não é isso? Para divulgar a palavra de Deus. Porque como Deus é bom, eu agradeço de coração o carinho de vocês para com esse trabalho, com esse canal. Como vocês têm abençoado, vocês são bênçãos de Deus. Vocês têm se inscrito, vocês têm contribuído, ofertado na minha vida. Olhe, eu tenho orado por vocês e creio que bênçãos dos céus, vocês serão abençoados maravilhosamente por vocês terem participado de tudo, se inscrevendo, participando, compartilhando, ofertando na minha vida. Vocês são demais. E que Deus continue abençoando muito, muito, muito a vida de cada um de vocês. Eu quero hoje, vamos começar falando que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então nós não entendemos a Bíblia assim no natural, como livro, né? A gente lê um livro, foi bom, a história, não sei o que, não sei o que, mas a Bíblia tem que ser espiritual. Por isso que aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo do 14 ao 16, veja mesmo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Eu estou dizendo a vocês, não é no natural, tem que ser no lado espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Vocês já viram pessoas que dizem, parece que é doido, é um negócio diferente, sei o que lá. É porque é no lado espiritual. E se nós quisermos entender no natural, não entende não. É por isso que Jesus, tão bom, que ele, para nós entendermos, ele primeiro mostrava uma coisa natural e para depois para a gente entender o espiritual. Aí, vocês vão ver, aí lá vai eu para Marcos. Veja, que para Jesus ensinar, ele teve que ir lá para Marcos. Já falei essa semana dessa eu falei sobre Marcos. Esse livro de Marcos é uma bênção, mas aí é como a introdução. Eu não vou pregar sobre Marcos, eu vou falar para vocês ver como Jesus fazia assim. Então, mandando vai também, vou atrás. Veja aqui no livro de Marcos, você já sabe disso, né? Capítulo 11, versículo do 12 ao 14. Vejam bem. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Eu ficava pensando, quando eu estava no natural, eu ficava pensando, só por causa disso, só porque eu não tinha filhos, Jesus disse isso, nunca, quando ele olhou assim, nunca mais como alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso, e ficaram, ele não gritou não, ele falando assim como eu estou falando com vocês. Aí ele disse, e não ficou assim, olhando, ver se já estava as folhinhas murchando, não, ele disse e foi. Aí, veja aqui, aí no outro dia, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se, Pedro era uma bênção, né? E disse a Jesus, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, será feito. Vocês estão vendo como? Pronto, aí é uma introdução do que eu vou falar hoje, para vocês entenderem como é. Eu mesmo ficava pensando assim, puxa,
Por que um negócio desse? Sabe por que não tinha? A pessoa vai logo dizendo que a gente não ignora, né? E eu ficava pensando, será, meu Deus, porque eu não tinha revelação, o que era que Jesus queria. Mas ele mostra, é como se mostra o natural, para nós entendermos o espiritual. Olha como Deus é bom, como Jesus é maravilhoso. Para não deixar a gente se entender, sei lá, é tão difícil. Se a gente for para a palavra, vamos entender claramente o que Deus está falando. Então, agora eu quero chegar, isso foi a introdução. Agora a mensagem de hoje que eu quero falar está em Mateus. Olha, uma bênção aqui em Mateus. Eu creio que eu tive essa discernimento espiritual. Eu disse, mas Jesus, não é mesmo que eu vejo tantas pessoas querendo entrar no natural por aí? Olha, no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Aliás, 33. É aquela passagem que Jesus anda sobre o mar. E eu vou ler para vocês prestarem bem atenção como é. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, uma ordem de Jesus, e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho, em oração. Entretanto, o barco que Jesus mandou uma ordem para eles irem atravessar. Quantas vezes você vai atravessar, acontece um negócio? Foi Jesus mesmo que mandou. Como é que Jesus manda e agora esse barco está afundando? Veja só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo, claro, né? Dentro do mar, aquele fantasma andando por cima das águas escuras, que o mar não tem posto, não tem nada perto com energia, né? Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Pedro, não é como Pedro é um abençoado, ele disse logo, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda ter contigo por sobre as águas. As pessoas de fé são ousadas, ele nem era Jesus, então ele disse, por Jesus ali ele podia, né? E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento, que era muito vento de noite, na hora daquela, no mar é vento, a gente chega assim na praia, é aquele vento, imagina lá no meio do mar. Ele teve medo. Medo é o quê? Fé no negativo. Teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Veja que lição maravilhosa. Como é isso? Então, eu já vi até caso, não sei se foi verdade, disseram que alguém tentou, vou mandar no mar, Jesus mandou, vamos também descer, olha o natural aí. E andando, e ela pisando o pé afundando, né? Se não saísse tão depressa, tinha morrido afogado. Porque Jesus andou, Pedro andou, então em nome de Jesus vou. Mas não era essa lição que Jesus queria nos dar. Vamos ver que lição foi dada. A lição é que nós podemos andar em cima das águas. É possível, mas vai andar sobre o mar. Muitos já andaram, eu já andei, vocês também. E a gente vamos lutar para a gente andar em cima dessas águas. Que águas são essas? E a gente está acima. Sabe o que são essas águas? São as lutas, as provas. Quando nós estamos passando, a gente, o problema, a dificuldade, doença, dívida, problema, negócio de mulher, de marido, de filho. E você, se nós estivermos ligados na palavra de Deus, louvando, adorando, sem olhar, sem dar nem cabimento, como diz
nem cabimento às situações, não é quem ficar, não é assim, não, é a gente em oração, louvando, sem reclamar. Nós, sabe, nessa horinha nós estamos em cima. Aquelas águas significa a tribulação fica debaixo dos nossos pés. E nós passamos, depois a gente mesmo diz, meu Deus, eu não sei como foi que eu consegui. Consegue. Porque é isso que é andar sobre as águas, é isso. Porque não faz sentido, vamos ver quem é que anda. Eu ainda não vi não, a pessoa sair, bora andar, vou eu, não é? Essas águas que Deus está falando são essa em cima, embaixo significa as provas, lutas, tribulações. E se nós, agora se a gente ficar olhando, ai, que eu não vou sair dessa não, sei lá, do jeito que eu estou vendo, aí vai o quê? Afundando. Sabe que muitos naufragaram na fé, porque ficaram olhando, em vez de olhar para a palavra é Jesus. Viu, Pedro? Enquanto ele estava olhando para Jesus, para a palavra, ele ia caminhando. Quando ele começou o vento e ele começou a ter medo e foi olhando, aí foi afundando. Do mesmo jeito é. Se nós estamos, todos passam. Tu não passa prova? Passa. Agora a gente passa por cima dele. Né? Passa por cima, porque estamos virados para Cristo, para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Então, nós somos ousados, temos a palavra. Se ficar confessando a palavra, orando, louvando, agradecendo, e a luta vai, deixa aí, vem e passa. Ela vem e passa, e deixa passar, e nós, firmes com o Senhor, nós chegamos do outro lado, tranquilo e sem afundar, né? Então, por isso eu digo, nós vencemos todas as dificuldades que passamos, e essas dificuldades, né, nós estamos andando sobre o mar. Amém?